A Esportiva começa falando de Copa Libertadores. Foi no sufoco, mas os jogadores e os torcedores presentes no Allianz Parque acreditaram até o fim e foram recompensados com a vitória do Verdão no último lance do jogo contra o Jorge Wilstermann. O Fernando Gavini acompanhou a partida e mostra pra gente. No meio de uma maratona de jogos importantes e decisivos, entre eles o clássico contra o São Paulo, vencido pelo Palmeiras por 3-0, que fez a torcida se animar, imaginando até que o time tiraria de letra o boliviano Jorge Wilstermann, time de um brasileiro que tantas vezes jogou contra o Palmeiras, o ex-são paulino Alex Silva. Acho que eu só estou jogando uma Libertadores da América por causa de Deus mesmo. Um jogador que estava até pouco tempo no Ercílio Luz, Santa Catarina, depois o Brasiliense, jogando para 300 torcedores, hoje está jogando dentro do estádio como esse. Mas a tranquilidade imaginada não aconteceu. O Palmeiras quase tropeçou em suas próprias pernas. Esteve abaixo do normal. Teve muita dificuldade para superar a retranca do Jorge Wilstermann e só conseguiu marcar aos 50 minutos do segundo tempo. Gol chorado, marcado pelo colombiano Mina. Uma vitória que deixa todos nós muito contentes. As dificuldades foram aumentando da maneira que nós criamos a chance e não fizemos o gol. Pegamos uma equipe experiente, né, com muita catimba, segurando o jogo, né, enrolando um pouquinho. Poderíamos ter facilitado se a gente concluísse algumas finalizações, principalmente no primeiro tempo. Não aconteceram, mas soube ter paciência, ter equilíbrio de buscar o resultado até o último minuto. Em algum momento você achou que hoje não ia dar, que não ia sair esse gol? Só quando desapitasse. A gente tem que acreditar até o fim. A minha preocupação só era postar os dois zagueiros no atacante deles e o Felipe no meio, no 10, no Tomás, para evitar o contra-ataque. Aí, evitando o contra-ataque, a gente ia conseguir ter volume de jogo, já que o Eduardo tirou o Tietchan e botou o Willian, né? A gente ia conseguir ter volume de jogo e ia bater, uma hora ia ter que furar a barreira deles. Acho que surpreendeu a todos, né? Porque todos achavam que ia ser um jogo de 3-0. E nós fizemos uma boa partida, tocamos bem a bola no segundo tempo ali. Estava conversando com o Zé Roberto elogiou bastante a equipe. A gente fica feliz, porque isso mostra que a gente tem condição de classificar, né? E ficar para a história do Jorge Wilstermann, que é mais importante. Foi uma vitória sofrida, conseguida apenas aos 50 minutos do segundo tempo, mas de muito valor. O resultado dá ao Palmeiras a liderança do grupo 5 da Libertadores, mas ainda não traz tranquilidade, porque falta o quarto desafio desses 11 dias, o clássico de domingo contra o Santos na Vila Belmiro. Foi bem-vindo para a gente, né, essa sequência de jogos. Contra o Santos é a mesma ideia do São Paulo, é colocar o que tiver de melhor. Lógico, se você tiver que arriscar, tiver algum jogador que você possa sofrer algum risco, nós vamos pesar isso. Empatar fora e ganhar em casa, se continuar assim, tá maravilhoso na Libertadores, né? E o clássico, uma vitória muito boa. E agora tem outro jogo grande contra o Santos na Vila, né? Mas eu acho que todo jogador gosta de ter uma semana assim, né? Fazer desse jogo mais uma decisão, né? A partir do mês de abril, a gente tem quartas de final, oitavas, quartas de final, semifinal, final, mais 2 jogos de Libertadores. Então nós vamos ter um abril só decisões. Então, a gente tá se preparando para esse momento, né? E o jogo do Santos é mais um jogo que é pesado, que você tem que encarar com seriedade, para que você possa continuar criando essa identidade que eu tenho falado, para você chegar bem em abril e poder atingir os objetivos que nós traçamos para esse primeiro semestre. Boa noite, Michele. Boa noite, Helena. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva e fazer uma avaliação do que foi essa partida entre Palmeiras e Jorge Wilstermann. Ela pode ser avaliada da seguinte maneira, né? Eu fico me pensando, Helena, se aquela partida tivesse terminado há 30 segundos antes, o comentário de muitos deveriam ser completamente diferente do que foi, né, no dia de hoje, no dia de ontem, após a partida. Então tem muita gente que avalia a partida em função do resultado. Como resultado excelente para o Palmeiras. O Palmeiras chega a 4 pontos, buscou um empate fora de casa, conquistou a primeira vitória em casa, assume a liderança do grupo. Então, como resultado, ótimo. Como futebol, como desempenho, é um desempenho aquém do que eu particularmente espero do Palmeiras. O Palmeiras teve sérias dificuldades
O Jorge Wilstermann não era uma equipe tão fraca, tão frágil quanto se imaginava, tanto é verdade que já havia ganho do Peñarol por 6, tinha feito 6 gols no Peñarol, uma camisa de tradição, e foi uma equipe que jogou com inteligência dentro das suas limitações na casa do adversário. Propôs sim muitas dificuldades ao Palmeiras, e o Palmeiras teve sérias dificuldades para construir uma vitória mais tranquila, e ela chegou apenas nos acréscimos. Ela chegou, isso que importa para o torcedor do Palmeiras, mas a longo prazo tem que se pegar esse jogo e estudar, saber e melhorar os problemas que o Palmeiras apresentou ontem. O Palmeiras teve muitos problemas no sentido de tentar furar o sistema defensivo. Entendi que faltou abrir um pouco mais. Era jogo para o Keno, no meu entendimento. O Keno deveria ter, se não começado a partida, já no intervalo, ter vindo para o jogo. Então, o Palmeiras apresentou alguns problemas, demonstra, no meu entendimento, que é uma equipe ainda que tem muito a crescer e precisa crescer. Quando você começa a pensar em alto nível, você começa a pensar na parte aguda da Copa Libertadores da América, o Palmeiras precisa muito melhorar. Só que o que importa nesse momento, até por toda a desconfiança que se há no Eduardo Batista, é de que os resultados estão chegando. Ganhou com propriedade frente ao São Paulo, ali sim o Palmeiras demonstrou uma boa postura, mas ontem deixou a desejar, só que o resultado foi extremamente positivo e dá tranquilidade para o Eduardo Batista armar a equipe, por exemplo, para o clássico do final de semana contra o Santos. Como resultado, gostei muito, mas entendo que o Palmeiras ficou devendo. Boa noite, Helena. Boa noite. Bom, você já fez um raio-x da partida em si, do comportamento do Palmeiras. E eu só devo acrescentar o seguinte: falta o drible. Drible, sabe aquela invenção brasileira, aquele negócio de meter a bola na caneta do adversário, de dar uma... para romper retrancas como essas do Wilstermann, é preciso usar a individualidade, a capacidade individual, a criatividade, a invenção do jogador brasileiro. Talento, né? Talento, coisa que nós estamos abdicando. Nós praticamente reinventamos o futebol através desse processo de criar gestos novos, imprevisíveis, surpreender o adversário. Né? O Dudu, que tem essa característica, esteve abaixo ontem, e por isso talvez eu entendia que era um jogo para o Keno, que apesar de ser pouco badalado, é um jogador que vai para cima, que vai para dentro. E não só o Keno, mas também o Guedes, o Roger Guedes, que entrou no segundo tempo e que foi uma jogada dele que saiu o gol. E pouco antes, ele aplicou o drible, meteu uma caneta no adversário e quase chegou ao gol. O brasileiro precisa se livrar desses grilhões táticos, sabe, que fazem com que ele perca a imaginação e ele passe a ser um soldadinho de chumbo, praticando aquilo tudo que ficou estabelecido, pré-estabelecido e tal. Quando enfrenta uma retranca que exige a individualidade, acontece isso. O Palmeiras é muito mais tímido que o Wilstermann. Agora, vai sofrer muito mais lá na altitude. Aí é que vai ser bravo, né? Verdade. A gente achou que ia ser tão fácil aqui, né? E foi assim, imagina lá.